Verdade. Pois não. E vem, enquanto o Edson estava falando, me veio o seguinte pensamento. E aí vem a questão da terceira revelação, que é o Espiritismo, talvez muito menos pelo aspecto religioso, né, mas muito mais pelo aspecto filosófico. E libertador, né? E libertador, que vem trazer essas verdades, né? E quando você fala dessa ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, justamente vem aí a codificação. Então o Espírito da Verdade, que são a pleiade dos espíritos evoluídos, vamos dizer assim, eles vêm dizer para nós, olha, é assim que funciona o mundo, né? E vem trazer essas informações do mundo espiritual para nós, e de que o caminho é o amor. Sim. Né? E para isso não precisa ter religião. Isso não é religião, isso é verdade. E por isso que fala que, será que o Espiritismo é o futuro das religiões, né? Tem essa discussão. O conteúdo que foi transmitido pelos espíritos e foi codificado por Kardec é para todas as pessoas, é a verdade, né? E não precisa ter um rótulo, né? Se é religião ou não é religião. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, que a gente vê pessoas que se dizem ateus e que são muito mais evoluídos do que outras pessoas que se dizem religiosas, porque esse ateu, embora ele diga que não segue a Deus, ele cumpre com as leis. Então, olha que interessante. Nós temos que nos preocupar muito mais com a verdade do que com o aspecto religioso. Então, quando a gente vê o espírita, que ele, assim como ele ia na missa todo domingo comungar e se confessar, ele acha que ele tem a obrigação de estar lá na palestra, de tomar um passe. Então, o passe é a hóstia, né? E a palestra Deus, é a homilia. Mas ele não se interessa em ler as obras de Kardec, em refletir, em buscar suas verdades. Ele está perdendo uma grande oportunidade. É claro que ele está ali nas palestras, está aprendendo, mas está perdendo uma grande oportunidade de realmente encontrar a verdade. Né? Está diante da luz, mas de olhos fechados. Né? E por que Jesus não disse tudo, hein? Porque a gente não estava preparado. Né? É a mesma coisa de você dar uma equação de matemática para um aluninho lá do jardim da infância, que ele ainda está aprendendo a segurar o lápis. Ele não sabe nem segurar o lápis ainda, né? Ele tem dificuldade até de montar um quebra-cabeça de 2 peças. Então, é a mesma coisa que você dar um quebra-cabeça, sei lá, de 3.000 peças para uma criança de 3 anos. Ele não está preparado, né? Para aquilo. E nós não estávamos preparados para toda aquela verdade, para aquela luz. Até hoje, quando a gente se defronta com esse tipo de informação, então quando a gente vê espíritos abnegados que estiverem encarnados entre nós, a sua obra, o seu modo de vida, o seu modo de pensar e de se conduzir nos assusta. Porque a gente não está preparado ainda para as revelações de Jesus. Eu acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade de vivenciar o verdadeiro amor, né? A gente ainda não compreendeu o que é o amor verdadeiro, né? É assim, ele não falou tudo, mas ele falou muita coisa. O problema é que falta a interpretação dessas coisas e a vivência de fato, né? Porque só interpretar também não resolve se você não vivenciar, né? Então vou dar um exemplo simples. Quando ele fala lá que há muitas moradas na casa do Pai, né? Não é assim? Isso. O que ele está dizendo, na verdade? Que existem diferentes, né, estágios de evolução, de desenvolvimento espiritual e diferentes moradas por aí afora. Os planetas, né? A gente entende isso? Né? A gente fica preso na nossa moradinha aqui, a gente fica tentando segurar as coisas e tal. Então a gente não tem esse tipo de compreensão. Quando ele fala, olha, meu reino não é deste mundo. Quer dizer, queriam transformá-lo em rei lá dos judeus. Né? Não, meu reino não é deste mundo, meu reino é de outra. Aí o pessoal acha que é um rei, que ele vai reinar sobre. Não é isso, ele está querendo explicar que existem coisas além dessa mesmice aqui. Por isso que eu já falei aqui no programa, às vezes você se pega numa mágoa, né, com relação a uma atitude de alguém, você está esquecendo que você é algo que poderia estar transpondo disso tudo, e você fica se aferrando a uma situação de dor por conta própria. Porque você não está conseguindo extrapolar, ou seja, você não consegue sair fora da mesmice, do lugar comum, né?
E você teria como ser espiritual essa oportunidade de sair disso tudo. Só que você se prende em função de crenças, né? É verdade. O Evangelho de João, né, fala isso, né? E é nisso que se fundamenta. Tem um artigo muito interessante do professor Herculano Pires na internet, que fala sobre a terceira revelação. E no Evangelho de João, que está contendo que Jesus fala que a gente não está preparado para todas, que ele fala, né? Que a gente não estava preparado para todas as verdades, mas quando o Espírito da verdade estiver entre nós, né? Por isso que se fala que o Espiritismo é a terceira revelação, dita por Jesus. E veio trazer algumas verdades, né? Que estavam meio que encobertas aí nessas crenças enraizadas que existem nas religiões, né? Bom, você falou de muitas moradas, né? Nós temos a nossa aqui de provas e expiações. Eu vou trazer a Ana Talavera do Espiritalks, que ela vai falar, né, como será que a gente pode identificar o que são provas e expiações na nossa encarnação. Provas e expiações, você sabe a diferença? Mais um vídeo para você que acompanha o Espiritalks, o seu canal para transformar aí as suas relações, as suas más tendências e também aprender a conviver com os outros, inclusive com o Dog que tá latindo pra caramba aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, ativa o sininho para você continuar aí recebendo mais conteúdo sobre a doutrina espírita. Se você é espírita há muito tempo ou se você começou a estudar agora o espiritismo, não importa. Você já deve ter escutado muitas vezes pessoinhas aí falando sobre provas e expiações, certo? Esse tema foi de um post que eu fiz lá no Instagram, você pode acompanhar aqui embaixo, e eu trouxe para o YouTube para a gente conversar um pouquinho melhor sobre esse tema, que vale a pena a gente entender um pouquinho mais. Então, que diachos são provas? É tipo um Enem espiritual? E expiações? Será que a gente vai sofrer muito? Mais ou menos. Calma, tem uma frase lá do Evangelho segundo o Espiritismo que é top pra gente começar esse assunto. A expiação serve sempre como uma prova, mas nem toda a prova é uma expiação. E essa frase já é um hino pra gente começar a falar sobre esse assunto nesse canal, sem mimimi e sem a gente ter dúvida desses conceitos. Então eu espero que você, saindo desse vídeo, já saiba o que é prova e o que é expiação. Então vamos lá, as provas nada mais são que um grande simuladão do bem. A gente aprende a escolher o que a gente quer fazer primeiro. Se é a matemática do bem, de multiplicar aí os nossos talentos, a nossa boa vontade, ou o português, para aprender a falar com as pessoas. Aliás, eu falei sobre isso num vídeo aqui de CNV, depois dá uma olhadinha. Enfim, o simuladão, que são as provas, é onde a gente escolhe passar por determinadas situações aqui na Terra. Então tem tudo a ver com o nosso livre-arbítrio. Deus, esse cara, que não é bem um cara nem uma mina, né? Mas vamos dizer que ele é um ser aí incrível, nos colocou à disposição aqui na Terra para fazer escolhas. Tudo que a gente vai ver nesse simuladão vai ajudar a gente a progredir. Não importa a ordem, matemática, história, português, o mais importante é a gente começar. E essas provas dependem exclusivamente de nós. As expiações, diferente do que muitas pessoas acreditam, não são castigos de Deus. A gente ainda tem uma cultura aí religiosa de achar que Deus vai vir com aquela barbona e falar assim: você está de castigo. Nada disso. É justamente o oposto disso. A sacada aqui está em entender que nada do que a gente fizer de errado pode irritar a Deus. Isso porque na primeira questão do Livro dos Espíritos, a gente sabe que Deus é infinita bondade, infinito amor. Então ele tem amor por nós, independente das nossas pisadinhas de bola. A expiação vem pra gente reparar alguma coisa. Por exemplo, imagina você no final de semana lá com a sua família e você tá ligado que vai lançar aquela série que você ama de paixão e você entra correndo na sala e esbarra no vaso preferido da sua tia, da sua avó, da sua mãe. Esse vaso vai quebrar, vai se estilhaçar no chão e você vai ter que o quê? Reparar. Mas não é reparar com super bonder. A vida não funciona assim.
Você pode até reparar com o Super Bonder, mas vai ficar aquela rachadura ali. Expiar, nesse caso, seria você reparar o seu erro, comprando um vasinho novo, deixando de sair no final de semana, porque assim, além de você pedir desculpa pelo erro que você cometeu de ter sido estabanada, você vai ficar aí, você vai aprender a lidar com o seu erro ficando sem o seu dinheirinho. Então não adianta a gente ficar pistola com os nossos erros aqui na Terra, porque de alguma forma eles existem para nos fazer evoluir. Por isso que não dá só para se arrepender e pedir desculpa das coisas, a gente tem que reparar o nosso mal. É a lei de amor agindo ao nosso favor. Então, não é punição, é reparação. Sabe aquela coisa de arrancar o band-aid do machucado? Dói um pouquinho, mas vai ser bom para você, pro machucado respirar. Então, se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você tem algum outro conceito aí que facilite o entendimento do que é prova e do que é expiação, comenta aqui embaixo. Então, até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Que bacana, hein? Legal, Muito a legal. maneira como ela trouxe provas e expiações pra gente. Uma linguagem bem Jovem. bem fácil, né, de entender. Dorival Marques também, e o Ivan Lúcio, ele diz o seguinte: olha, eu concordo com vocês, o problema hoje não está nas religiões e sim nos religiosos, pois esquecem a essência que é amar ao próximo. Pois é. Muito bom. A questão da religião, a religiosidade, né? E do ser humano religioso. Às vezes a gente fala assim, a gente já ouviu, certamente já ouviu, né? Em algum momento. Eu vou embora porque o espiritismo não me serve mais. Né? Eu me enganei com o espiritismo. E às vezes não foi nem isso, né? Às vezes alguma situação com alguma pessoa, um espírita ou de qualquer outra religião, né? Estou falando da gente. E a pessoa pega e vai embora. Vai embora da casa espírita, vai para outra, ou não quer saber mais, vou agora na igreja, vou para outra religião, porque essa não foi como eu pensei. Tem muito isso, né? Muito, e a gente, até ontem eu estava comentando sobre isso, nós temos que tomar tanto cuidado de não confundir essas duas vertentes e nos deixar influenciar às vezes por um ou outro, né, trabalhadores da casa espírita, e a gente se afastar da doutrina, né? Eu acho que a gente tem que ser superior a qualquer coisa por conta daquilo que a gente acredita. Então, para mim, uma pessoa que se afasta da doutrina é uma pessoa que não entende a doutrina. Quer dizer, ela não está se afastando da doutrina, ela não compreendeu a doutrina, a doutrina nunca entrou nela. Porque a doutrina é libertadora, ela não é uma que aprisiona em sentimentos desse tipo, sabe? Que te faz, não me serve mais. Não serve mais por quê? Se ela é libertadora. Não conseguiu compreender, né? Não entendeu nada. Essa que é a verdade. Não? Porque até hoje, né, Edson, a gente pensar naquela passagem do Evangelho que Jesus fala para aquele rapaz, né, larga sua família, larga seus bens, quer me seguir, larga tudo e me segue. E é bem assim com a doutrina, né, é seguir Jesus. Então a gente tem que abrir mão dos nossos velhos conceitos, das nossas vaidades, das nossas ambições muitas vezes desmedidas, do nosso modo de ver as coisas. A gente tem que fazer realmente uma transformação, né, para seguir os ensinamentos de Jesus. E tem um detalhe, você para ser espírita não precisa frequentar uma casa espírita. Também tem esse detalhe.